Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós temos hoje, mais uma vez, Jesus nos falando sobre o reino dos céus. E hoje ele faz a comparação entre o reino e uma preparação para uma festa de casamento. E nesta preparação, há a presença de 10 jovens que levam lâmpadas acesas para o momento do casamento. Só que dentre elas, 5 são previdentes, ou seja, elas levam, além das lâmpadas, um óleo de reserva, enquanto que as outras 5 não levam óleo de reserva. E no meio do caminho, o óleo daquelas que não levavam a reserva acabou, a lâmpada apagou. E elas quiseram pedir às que tinham óleo, e elas disseram não, porque o óleo pode não dar para nós e para vocês. Bem, aqui nós vamos fazer uma reflexão sobre nossa vida de fé. A festa, nós já entendemos, Deus nos deu a vida. O nosso pecado estragou esta vida, estragou esta comunhão com Deus. Mas Ele não desistiu de nós. Ele nos enviou seu Filho para nos resgatar, para nos levar à convivência do Pai outra vez. E Jesus, ao fazer esse resgate, pela sua vida, sua paixão, sua morte e ressurreição, Ele nos traz então, por estes méritos, a vida eterna. E é o que nós chamamos então desta grande festa que Deus tem para nós. É a vida eternamente com Deus. Deus também, Ele não nos deixa faltar nada para que cheguemos nesta festa. Por isso que nós recebemos o dom da fé no sacramento do batismo. Mas nós precisamos cuidar deste dom. Nós precisamos zelar por este dom. E aqui entra uma realidade comum no meio de nós. É impressionante como nós negligenciamos as graças de Deus. É impressionante como nós não ficamos atentos ao que Deus nos dá para que a gente não se perca, para que todos estejamos com Ele um dia eternamente. Porque a vontade de Deus é para todos. Se todos irão chegar até lá, já não é por causa de Deus, mas é uma responsabilidade pessoal. Porque, mais uma vez, nós vamos dizer, Deus não nos impõe nada. Ele nos oferece, Ele nos propõe. Mas as nossas escolhas é que irão definir o que nós vamos viver. Então veja, o óleo desta lamparina é para manter esta lamparina acesa. E aí está a representação da nossa fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós somos cristãos católicos. Como nós vivemos nossa catolicidade? O que a nossa igreja, nossa mãe, nos oferece para que nós vivamos a nossa catolicidade? E nós aceitamos o que ela nos oferece? Nós andamos juntos? Ou simplesmente ignoramos? Nem tanto negligenciamos, mas ignoramos. Porque
nos deixamos iludir por pensamentos orgulhosos de pensar que podemos viver a nossa fé ao nosso bel prazer ou como nos convier. Não é assim. Se fosse assim, Deus nos teria ensinado a fazer assim. E Ele é o nosso Deus. Então, eu preciso continuar alimentando a minha fé. Eu preciso, como cristã católica, participar da minha igreja, alimentar-me de Jesus que se oferece na Eucaristia. Eu preciso ter vida de oração. Eu preciso conhecer o Senhor através da Sua palavra. Nós precisamos ter muito cuidado, principalmente nestes tempos em que nos agarramos a anúncios que só nos convém. Queremos ouvir palavras apenas que nos convém. Nós não queremos ouvir falar de mudança de vida, nós não queremos falar de conversão. Nós só queremos ouvir aqueles anúncios, aquelas evangelizações que nos animam, que não nos dão nenhum tipo de reflexão pessoal dos nossos atos, das nossas palavras. Queremos sempre estar acomodados. Não é assim. Precisamos alimentar a nossa fé, precisamos nos esforçar. É preciso um esforço pessoal, porque, como já nos diz a palavra, a nossa carne ela não quer Deus. Ela quer a si mesma, ela quer satisfazer a si mesma. Então ela encontra todos os motivos, todas as justificativas para não alimentar a fé. Veja o quanto nós somos iludidos com a questão das coisas sensíveis. Nós sabemos que precisamos fazer, pelo menos, e isto nem todos a gente sabe que hoje fazem, que é 3 refeições diárias. Café, almoço e uma ceia ou jantar. E nós sabemos de quantas realidades cruéis de pessoas que não têm nem mesmo uma refeição por dia. Mas para a manutenção da nossa saúde física é necessário essas 3 refeições. E nós as fazemos. Não conseguimos ficar sem fazê-las. Então veja, espiritualmente também nós precisamos nos alimentar. E como nós nos alimentamos espiritualmente? Através da oração, através dos sacramentos que a nossa igreja nos oferece, através da Eucaristia, através da leitura da palavra. Mas nós não queremos. Colocamos tantas barreiras para não fazer. E aí nós vamos correr o risco de chegar como estas 5 virgens imprevidentes, de querer o óleo das outras, de querer que a fé do outro resolva a minha situação, porque eu não quero ter trabalho. E aí é onde nós nos enganamos. A fé é uma adesão pessoal. É uma responsabilidade também pessoal responder às graças que Deus nos dá. Aí você pode dizer assim, mas você está nos cobrando demais, Euda. Não, eu não estou cobrando demais. Eu estou colocando claramente aquilo que
percebemos que é necessário viver como cristãos. E isto não é peso. Não é peso, é necessidade. Você sente necessidade. O cristão sente necessidade de estar com o seu Deus, de rezar, de encontrar-se com Ele. Porque é isto que Deus faz em nós. Ele nos chama, Ele nos seduz, Ele nos alimenta, Ele nos fala do seu amor. E quando nós experimentamos esta verdade, nós não queremos mais ficar longe. E mesmo que você ainda não tenha este encontro, esta convicção, dê um passo na fé. Busque o óleo. Dê um passo na fé. Converse com o Senhor. Peça que Ele aumente a fé. Que abra seu coração para crer e viver a sua fé e participar desta festa que Deus tem para nós. Vinde, Espírito Santo. Amém.